Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, verso 17. Romanos 7, verso 17. O texto diz o seguinte: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Somente até aí. Já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Temos inimigos que precisamos enfrentar. Temos batalhas que precisamos lutar. O diabo não quer que possuímos a nossa herança, que acessemos aquilo que está disponível para nós em Cristo. Mas ele é um inimigo derrotado. Se você souber da verdade, você vai vencê-lo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Entenda, a sua luta não é uma luta direta com ele. Nossa luta é uma luta de fé. É uma luta de acreditar. Parte da nossa luta também é entender e compreender que o diabo já foi derrotado. Não cabe a nós derrotá-lo, ele já foi derrotado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Precisamos ter essas informações, absorver essas verdades, para lutarmos a guerra da maneira certa, com as armas certas. É imperativo que saibamos quais são as nossas armas nesta guerra. Em Efésios capítulo 6 vai relacionar a armadura completa que nós temos, a couraça da justiça. Somos justiça de Deus em Cristo. Os lombos cingidos com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os pés calçados com o Evangelho. O Evangelho é luz, é lâmpada. E o escudo da fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar que o monte saia do seu caminho e se lance ao mar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo, ele sabe de sua situação. Então uma das táticas dele é nos fazer reagir às situações que acontecem conosco. Mas reagir com base em nossas experiências, com base em nossos esforços. Ele não quer que você reaja pela fé. Ele quer que você reaja pela sua carne. Ele sabe que no momento em que você andar por fé, ele perde. Se você andar pela sua capacidade, pelas suas experiências, pelos seus esforços, ele ganha. Nossa luta é uma luta de fé. Não lutamos pela nossa própria vitória, lutamos pela vitória que Cristo conquistou na cruz por nós. É a vitória dele que vence os inimigos, não é a nossa vitória conquistada com o nosso braço. Mas o texto que nós lemos diz que o pecado habita em nosso corpo. Como conquistar a vitória na área da carne? A carne é a parte de nós que está sujeita ao pecado.
mesmo um crente nascido de novo, há momentos ainda que ele vai ver velhas tendências querendo se manifestar, querendo ressuscitar, comportamento que não é alinhado com o de Cristo, que tentam ressurgir, reaparecer. Às vezes esses pensamentos, esses sentimentos, eles surgem quando você está em um tempo de busca e de repente você fala: por que isso está acontecendo comigo? Você se sente mal, fica chocado. Como que eu posso ter pensamento assim? Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho jejuado. Você está enganjado e conectado em Deus. Mas vem aquele sentimento, vem aquela coisa tentando acordar a partir da carne. Essa agitação da carne, ela acontece em qualquer momento. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista. Aí de repente parece que nós estamos sendo derrotados. Parece que está tudo voltando para o início, parece que nós vamos ter que começar de novo, ficamos desanimados e pensamos: puxa vida, eu achava que tinha superado isso, e veio isso na minha mente de novo. Mas Deus pensou nesse ponto, Deus pensou nessa questão da carne, e Ele providenciou uma vitória para você diante dessa situação. O plano de redenção tem dois lados, e eu quero te entregar chaves para você vencer a carne, que é onde grande parte dos filhos e filhas de Deus tem caído. A redenção tem dois lados: a redenção pelo sangue e a redenção pelo poder. Precisamos entender a diferença entre as duas, aprender como aplicá-las em nossas vidas, para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida abençoada. A diferença entre redenção pelo sangue e a redenção pelo poder, ela fica clara ali na história de Israel, quando deixou o Egito. A redenção pelo sangue foi quando, na primeira Páscoa, Deus fala: olha, sacrifique um cordeiro, pegue o sangue, passe nos umbrais das portas de suas casas. O sangue do cordeiro foi a proteção. Apesar de seus pecados, apesar de suas vidas, o sangue os redimiu, o sangue os protegeu. O fundamento de nossa redenção é o sangue de Jesus Cristo. Mas tem também a redenção pelo poder. Foi quando Israel chegou no momento de cruzar o Mar Vermelho. Eles já haviam experimentado a proteção pelo sangue do Cordeiro. Eles foram preservados, ninguém adoecia, ninguém morria, a roupa não envelhecia, as sandálias não estragavam, não havia nenhum débil no meio deles. Todas as tribos foram preservadas, eles tinham experimentado a proteção pelo sangue já. Mas agora eles estavam prestes a experimentar a redenção pelo poder. Eles estavam diante do Mar Vermelho, e eles olham para trás, vem o exército de Faraó, querendo retomar tudo aquilo que havia perdido. Afinal, toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza da maior potência militar e econômica da época transicionou de mãos em uma noite depois que o cordeiro foi sacrificado. Eles estavam sendo perseguidos pelos inimigos que o sangue havia libertado eles.
Mas embora eles tivessem sido redimidos pelo sangue, seus inimigos ainda estavam vivos, seus inimigos ainda estavam por perto, e os filhos de Israel precisavam ser redimidos deles, salvo desses inimigos. Também acontece igualmente com cada um de nós. Embora tenhamos sido redimidos pelo sangue de Jesus, ainda vemos nos nossos inimigos em nossas vidas diárias. Aquele inimigo que parecia que já tinha sido vencido, de repente você olha para trás e o avista, ele está ali, vivo, nos visitando, nos perseguindo. É quando nós experimentamos as agitações pecaminosas na carne. Mas por meio da história dos filhos de Israel, ali no Mar Vermelho, vemos a solução para os nossos problemas, a redenção pelo poder. Entenda, não é vencer o inimigo por nosso próprio esforço, mas confiar no poder redentor de Deus. O povo saiu do Egito sem lutar, e agora eles estão no desafio diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás. E a pergunta é: eu vou ter que lutar? Ou novamente Deus vai se mover em meu favor e me dar o livramento? Embora tenhamos sido salvos pelo sangue de Jesus e sejamos uma nova criação em Cristo, a carne permanece em nós. A carne é a parte de nós que é suscetível às agitações pecaminosas. Mas é muito importante você entender uma verdade: você não é a sua carne. Porque se você acreditar que você é a sua carne, então você vai acreditar que você não vale nada. Porque inevitavelmente pensamentos vão vir. A carne vai agitar. E se você se identificar com ela, você vai assumir uma natureza carnal. E não é isso que você é. Vocês estão me entendendo? Em Romanos 8, verso 8, vai afirmar isso que eu estou dizendo. Olha o que diz: portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, mas, esse é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção, você não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. O texto diz: você não está na carne, mas no Espírito. É fato que a carne habita em nós, tem essa parte, né? Apóstolo Paulo fala: até quando eu vou estar preso nesse corpo de morte? Mas se você colocou sua fé em Cristo, você agora está no Espírito. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está no Espírito e não na carne, diz o texto. Embora a carne permaneça em você. Você não é ela, mas ela permanece em você e ela se agita de vez em quando. Vocês estão compreendendo isso? Assim como uma lasca, quem já mexendo com madeira, de repente aquela lasquinha entrou no seu dedo. É chato aquilo, né? Dói, né? Mas o fato de você ter uma lasca alojada no seu dedo não faz você um pedaço de madeira. O fato da carne se agitar de vez em quando não faz você uma pessoa carnal ou uma pessoa pecadora. É uma guerra que está acontecendo dentro de você. Lute e vença na autoridade do nome de Jesus.
Devemos ver nossa carne e as tendências pecaminosas à parte de quem eu sou em Cristo. Quem define quem eu sou não é essa tendência, não é a carne, é Cristo Jesus. É o meu novo nascimento, é quem eu fui gerado. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu luto contra a carne diariamente, você luta contra a carne diariamente. E temos total condições de termos vitória sobre ela. Apóstolo Paulo diz, em Romanos 7, verso 18, olha o que ele diz aqui: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É uma guerra sendo travada. O espírito contra a carne. Mas o ponto é, apóstolo Paulo faz uma distinção clara entre ele e a carne. Em minuto algum ele pega a natureza da carne para ele, a identidade. Ele separa as duas coisas. E é isso que nós temos que fazer. Precisamos compreender que em nossa carne não habita nada de bom. Mas vamos ter que conviver com ela, vamos ter que vencê-la, e quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo você vai viver a vida abundante que Cristo conquistou para você, através da cruz do Calvário. Entenda que a carne, mesmo quando ela quer fazer o bem, mesmo assim ela é carne. A carne é uma forma de justiça própria. A carne se orgulha do bem que faz, e a carne também se frustra quando faz o mal. Ela é emocionalmente afetada, quer para um lado, quer para o outro. A carne está completamente ocupada com ela mesma. Só que a vida cristã está ocupada com Cristo. Quando você descobre essa revelação, tudo muda. Eu não tenho que estar ocupado com a minha carne, eu tenho que estar ocupado com Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador, porque assim como Ele é, eu sou. Hoje, como um crente nascido de novo, você já não é mais o velho homem nascido de Adão, caído. Você é alguém redimido, restaurado, justificado em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Deus te contemplou com uma nova natureza. Você tem que ter um vislumbre da sua nova identidade, realidade em Cristo. Por causa da cruz, a nossa vida está envolvida na vida de Cristo. Somos um com Ele, Ele é um conosco. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa identidade, Ele é a nossa natureza. E como Ele é neste mundo, assim nós somos, diz 1 João. Efésios 5,30 diz que o corpo de Jesus foi feito de muitos membros. Somos feitos de sua carne e de seus ossos. Eu e você e Cristo estamos completamente misturados. Hoje não somos apenas um com Jesus no Espírito, também somos um com Ele na carne, o que se refere aos nossos corpos físicos.
Se você está enfrentando alguma situação de saúde, você tem que olhar para Cristo e ver: há essa enfermidade nele? Não, não há. Então ela é ilegal, ele é uma mentira, ela é um engano no meu corpo e na minha vida. Jesus está à direita do Pai, no auge de sua saúde, de seu poder, de sua glória. E a Bíblia diz: assim como Ele é, vocês são neste mundo. Eu tenho que olhar para o diagnóstico e olhar para Jesus e fala: diagnóstico, você é uma mentira. Você não é a verdade. Você não é o que Deus diz que eu sou. Porque assim como Ele é, eu também sou. Jesus, Ele fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Não é responsabilidade do ramo dar frutos por conta própria. Não é responsabilidade do ramo ter saúde. Não é responsabilidade do ramo produzir folhas verdes, produzir frutos, ter vida. É responsabilidade da videira dar isso para o ramo. Porque assim como a videira é, o ramo será. A vida que tem a videira, tem o ramo. A saúde que tem na videira, os ramos também terão. Simplesmente, o que faz os ramos serem bons, produzirem frutos, é ele estar preso a uma videira saudável, frutífera. Tudo que ele precisa para dar frutos é estar na videira. A vida flui da videira para o ramo. E o ramo produz tudo. Veja, se eu me identifico com Cristo, o destino de Cristo é o meu destino. Eu vou ter o destino daquilo que eu me identifico. Enquanto você permanecer apegado à videira, toda a vida da videira vai fluir para você. Se você não desconectar da videira, jamais a vida vai parar de fluir. E não existe essa do ramo falar: ah, não, mas eu não quero pegar tanta vida da videira não, porque... Não, é tudo que a videira quer dar. Quem vai definir a quantidade de vida, a quantidade de frutos, a quantidade de folhas que você vai ter é a videira e não você. E não é o esforço do ramo de ter, é o esforço da videira de dar. Flui da videira para o ramo. E ainda tem mais. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Além do ramo não produzir nada por si mesmo, a videira tem todo o trabalho de ter raízes, pegar a umidade, pegar os nutrientes e dar tudo pronto para o ramo. Jesus ainda disse que o pai dele é o lavrador, ele é o jardineiro que cuida da videira e dos ramos. Aí vai alguém mexer na videira, mexer num galho. Mexeu no galho, mexeu na videira e mexeu com o lavrador que é o dono de tudo. Você não está disponível para levar pancada do inimigo e não acontecer nada com ele. Tem alguém que cuida, existe um lavrador. Você é um com Jesus e Ele é sua verdadeira identidade. O ramo e a videira é a mesma coisa, faz parte de um todo, eles são completos juntos. Você consegue entender isso? Quem você é em Cristo?
1 João 4,17 diz: como Ele é, nós também somos neste mundo. Onde está Jesus hoje? Ele está sentado à direita de Deus, glorificado e vitorioso. Eu te pergunto, onde você está? Se você é o ramo, onde a videira estiver, você está. O que acontece com ele, acontece com você. O destino dele é o seu destino. Não precisamos fazer nada para nos tornar um com Jesus. Somente o aceitá-lo. Somente se identificar com Ele. Porque aos olhos do Pai, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Deus vê a realidade como ninguém vê, como o homem não vê. O que nós consideramos realidade depende dos nossos 5 sentidos. Deus não vai trabalhar com esses sentidos. A verdade de Deus é além disso. Os nossos sentidos vão definir o que é real neste momento agora, através do que sentimos, através do que percebemos. É uma realidade temporal, uma realidade passageira. Mas Deus vê a realidade eterna, aquela que é. E quando Ele olha para você, Ele vê você assentado em Cristo nas regiões celestiais. Ele te vê a partir da ótica de Cristo. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama se você não entender o quanto Ele ama Jesus. O amor que Ele tem por Jesus é o amor que Ele tem por você. Você é profundamente amado pelo Pai e também aceito e altamente favorecido por Ele. O texto que nós lemos diz: olha só, Efésios 1,6, olha o que diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fomos favorecidos, aceitos. Essa palavra aqui, aceito, é a mesma palavra usada para descrever Maria, favorecida, escolhida para ser a mãe de Jesus. Mas o texto diz no amado. Veja, Deus não quer que você apenas saiba que é aceito em Cristo. Ele quer que você saiba que você é aceito no amado. É mais. É um plus. Ele quer que você saiba que é altamente amado, grandemente favorecido. Pode ser difícil você associar essa identidade que temos em Cristo, considerando muitas vezes impulsos ou tendências pecaminosas. Mas existe uma forma de superar. Existe uma forma de vencer a carne. Gálatas 2, verso 20 diz: estou crucificado com Cristo, mas vivo. Todavia não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau! Vivo pela fé no Filho de Deus. Isso aqui é um ramo falando. Eu vivo pela fé na videira. Mexe no galho, que a árvore vai dar bronca. Mexe no galho, que o agricultor, aquele que cuida da árvore, vai partir para cima. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A vida da videira flui através de mim. Seus pecados são o que você fez e o que você faz. Na cruz
cruz, Cristo não morreu apenas por nossos pecados. Cristo morreu como nós. Ei, Jesus não morreu somente por você, Ele morreu como você. Ele se identifica com o homem e morre como o homem. Isso é poderoso. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sempre que você se sentir fraco, diga isso, lembre disso. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Videiro, eu estou precisando de vida. Videiro, eu estou precisando de força. Videiro, eu estou precisando de capacidade. Seus sentimentos não são o barômetro da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você vai viver momentos de baixa, mas isso não te define. Qual é a sua verdadeira natureza? Não perca isso de vista. Não permita que isso saia da sua mente. Qual é a sua verdadeira identidade? Quem é você? Você não é o que sente. Sentimento passa, isso oscila. Isso é a carne. Você não é carne, você é espírito. A trama do diabo é te convencer que você é o que você sente. A trama do diabo é te convencer que você é o que você pensa. Mas isso é uma mentira, isso é um engano. Isso está longe da verdade. Não vivemos nossas vidas governadas por sentimentos. Andamos por fé e não por vista. A fé, ela não finge que o problema não existe. A fé reconhece o problema, mas o compara com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz em relação a esse problema? E aí escolhe qual acreditar. É uma luta de fé. É uma guerra de fé. É uma guerra de acreditar. É uma batalha que está sendo travada. Romanos 6,9 diz: sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pela morte que ele morreu. Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas a vida que ele vive para Deus. Da mesma forma, da mesma maneira, vocês também considerem-se como realmente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é para você considerar-se morto para o pecado. Isso é importante. Você morreu para o pecado, de uma vez por todas na cruz do Calvário. A morte e o julgamento não estão à sua frente, mas estão atrás de você. Você está do outro lado. Você permanece em Cristo ressuscitado. E você vê isso aqui na travessia do povo do Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi dividido e o povo de Israel passou em terra seca. Quando o exército de Faraó e Faraó entrou, o mar engoliu. O caminho se fechou. Mas olha o que diz Êxodo 14, verso 30. Então o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Faraó tentou passar e morreu afogado, ele e o seu exército. Deus fez questão de pegar seus corpos e levar para o outro lado, o lado que estava o povo de Deus. Os filhos de Israel puderam ver
com seus próprios olhos que Deus havia exterminado seus inimigos. Quando Israel passou para o outro lado do Mar Vermelho, eles viram a morte de seus inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa. O Mar Vermelho simboliza a cruz. Quando você está do lado de cada cruz da ressurreição, você vai olhar para os seus inimigos e vão ver eles mortos. Você vai ver os seus inimigos mortos. O que o texto diz que nós lemos aqui? Que nós estamos mortos para o pecado. Então você está do lado de cada cruz. Você vai olhar e Deus vai mostrar a carne morta. Os inimigos mortos. Você está vendo o que Deus está te mostrando? Ou você está vendo o que o diabo está querendo projetar para você? O que você está olhando? O que você está vendo? A redenção pelo poder é pôr fim ao inimigo. Você não o verá mais. Ele vai ser exterminado. Ele vai ser removido. O povo de Israel nunca mais viu os egípcios. A última visão dele foi corpos. Na praia, a onda jogando. E aquele bando de defunto. O texto que nós lemos em Romanos 6,11. Da mesma forma, também vós considerais como mortos para o pecado. Em Cristo, você tem que olhar para o pecado e ver que morreu, acabou, finalizou. A palavra aqui, calcular, nesse texto, é a palavra grega logizomai. E na definição de Tower, o cálculo não é baseado em suposições, mas em fatos, realidades. Existe uma realidade que Deus vê, que Deus estabeleceu, que é real. Seus inimigos estão mortos. Do outro lado da cruz, você verá eles mortos. Se você vir para esse lado, eles ainda estão vivos. De que lado da cruz você está? Antes da ressurreição? Depois da ressurreição? E se define se os seus inimigos estão vivos ou mortos. Apóstolo Paulo diz que e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A questão é de que lado da cruz eu estou. Se o pecado está me dominando, eu estou desse lado. Se o pecado não tem domínio sobre mim, significa que eu vim para o lado onde eu vejo o pecado morto. Seus sentimentos, essas coisas podem estar agitando, mas você tem que olhar para elas e falar: ei, você não é a verdade. Você não é a realidade. Eu estou morto para essa realidade. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. O pecado não terá domínio sobre vós. Não terá poder. Não vai controlar. A palavra de Deus é a verdade. Os filhos de Israel viram seus inimigos sendo exterminados. Antes eles estavam com medo. Foram libertos dos egípcios? Sim, foram libertos. O sangue libertou. Mas agora o poder de Deus estava exterminando para nunca mais os filhos de Israel presenciar ou sentir medo, ou a possibilidade de ser perseguido por aquele inimigo.
Deus te chamou aqui essa noite para arrancar o medo que você tem de muitas vezes ser perseguido por aquele inimigo que Ele diz hoje em sua palavra que já morreu. Sabe por que a visão do povo de Deus, eles tinham que ver seus inimigos mortos? Para não viverem assombrados da possibilidade de serem escravos mais uma vez, de serem presos mais uma vez. Você não é escravo do pecado. Ei, porque isso não é a sua identidade, esse não é você. Isso não diz a respeito quem você é, a sua nova natureza, quem você se tornou em Cristo. Deus tem algo novo para você, a partir da ressurreição, a partir da cruz. Todos os seus inimigos, você vai ver seus inimigos mortos. Amém? Você crê nisso? Verdadeiramente você crê nisso? Quando esses sentimentos baterem na porta, apenas ignore e diga: é uma mentira. E busque a presença do Cordeiro. Quando vier, você vai olhar e falar: é o quê? Você já morreu. É uma mentira. Jesus, você é a minha santidade. Jesus, você é a minha santidade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 7 vai dizer: porque aquele que morreu é justificado do pecado. Você estava com Cristo. Você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo e se tornou uma nova criatura nele, que tem a capacidade no Espírito Santo de vencer esses inimigos que insistem em dizer que estão em condições de te perseguir e te prender mais uma vez. Mas isso é uma mentira.